Olá, paz do Senhor a todos. Hoje trago uma palavra que é sobre a cura de um menino epiléptico, um dos milagres que Jesus também operou. Mas antes de começar, eu vou orar. Pai amado, vem diante da tua santa presença, te pedir perdão pelos meus pecados, por pensamentos e ações e atitudes, e orar para que eu possa ser guiada pelo teu Espírito Santo, Senhor. Que essa palavra possa abençoar muitas vidas e aumentar mais e mais a nossa fé, Senhor, e que crer que nada é impossível aos teus olhos, Jesus. Nada é impossível para ti, mas às vezes para os homens é impossível, mas nada é impossível. Por isso eu oro, meu Deus, que haja mais salvação, haja mais libertação e que nós todos possamos voltar ao primeiro amor. Que essa palavra possa ser uma semente que vai nos fortalecer mais e mais em ti, em nome de Jesus. Amém. Então eu vou ler Mateus capítulo 17, de 14 a 21. A cura do menino epiléptico. Quando chegaram a multidão, um homem aproximou-se de Jesus e ajoelhou-se, dizendo: Senhor, tem misericórdia do meu filho, que é epiléptico e sofre muito. Ele muitas das vezes cai no fogo e na água. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas não puderam curá-lo. Respondeu-lhe Jesus: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Trazei-me aqui o menino. Jesus repreendeu o demônio e este saiu do menino, e desde aquela hora o menino ficou curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, e perguntaram: Por que não conseguimos nós expulsá-lo? Jesus respondeu: Por causa da vossa pequena fé. Em verdade vos digo que se tiveres fé como um grão da mostarda, direis a este monte: vá daqui para lá, e ele dirá: Nada vos será impossível. E ele irá: Nada vos será impossível. Este tipo de demônio, porém, não se expulsa senão por meio de oração e jejum. Então, nós podemos ver aqui que, com a palavra de Deus, né, que nos fala dos milagres que Jesus também fez, que curou um menino que, pronto, epiléptico, que estava endemoniado. Então, mas antes diz, os discípulos tentaram expulsar, mas não conseguiram, porque não conseguiram expulsar esse demônio, nem curá-lo, ou seja, não conseguiram curar o menino. Então, quando isso aconteceu, veio o homem com muita aflição, né? Porque ele tinha um filho, porque aqui diz a cura do menino epiléptico. Pronto, mentalmente esse menino não estava bem, tinha compulsões. E então esse homem chegou, então aproximou-se de Jesus e ajoelhou esse homem, Senhor, dizendo ao Senhor Jesus, dizendo a Jesus: Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia do meu filho, que é epilético e sofre muito. Então Jesus pegou, então Jesus curou esse menino, esse pai que estava nessa aflição toda, né? Com um filho assim, que precisava de ser liberto, de ser curado. Então Jesus ajudou, curou esse menino, libertou ele. Porque aqui diz que, na palavra de Deus, diz assim, que Jesus repreendeu o demônio e este saiu do menino, e desde aquela hora o menino ficou curado. Então os discípulos ficaram admirados porque é que eles não conseguiram expulsar esse demônio, nem curar o menino. Então Jesus respondeu aos discípulos: Ó geração perversa, até quando estarei convosco? Até quando suportareis? Trazei-me aqui o menino. Eles não conseguiram, por isso é que eles perguntaram em secreto. Os discípulos perguntaram a Jesus em secreto porque é que eles não conseguiram. Então, mas Jesus depois respondeu: por causa da vossa pequena fé, por causa da fé, muitas das vezes a gente às vezes ora, eu estou há tanto tempo a orar, mas nada acontece. Muitas vezes há pessoas que são curadas, a gente pode ver, há pessoas que são curadas e há pessoas que não são curadas. Por quê? Por causa da fé. Uns têm fé, creem, não precisam ver. Creem no milagre, creem que Deus pode fazer o impossível. Muitas vezes alguns não são curados por causa da falta da fé da pessoa. Então, esse pai creu em Jesus, esse pai que tinha um filho com esse problema, creu em Jesus e Jesus curou o seu filho. Foi a fé, né? Jesus faz mal, mas operou por causa da fé. Por isso é que Jesus disse aos discípulos: por causa da vossa pequena fé, em verdade vos digo que se tiveres fé como um grão da mostarda, direis a este monte: vá aqui para lá, e ele irá. Nada vos será impossível. Mas porém, Jesus disse aos discípulos:
Este tipo de demônio, porém, não se expulsa senão por meio de oração e jejum. Há situações que a gente temos que jejuar e orar. Só mesmo oração e jejum, que há coisas que a gente está a orar que precisa mesmo de ser de jejum e oração, por exemplo, a cura de alguém que está enfermo, para a libertação de alguém que precisa de libertação, ou cura porque Jesus disse aos discípulos isso. Mas, porém, por este tipo de demônio, não se expulsa senão por meio de oração e jejum. Então a pessoa tem que estar bem, pronto, não só orar em jejum, mas também temos que ter fé, crer em Jesus, porque a fé opera. A fé também tem obra, opera. Se não tivermos fé, é claro que não acontece nada. Por isso é que Jesus disse aos discípulos, porque por causa da vossa pequena fé, eles não conseguiram curar o menino, mas Jesus curou. Então, e além disso, esse menino foi liberto, foi curado porque o pai teve fé. Jesus operou, porque aos olhos dos homens, muitas das vezes, aos nossos olhos, a gente pensa que é impossível, mas para Deus tudo é possível, mas a gente tem que crer. Eu sei que a gente sabe, mas muitas vezes parece que a nossa fé fica paralisada porque a gente acredita na voz negativa do inimigo, das vozes opostas. A gente tem que crer. Se a gente diz tem que tanto milagre, tantas coisas que Jesus fez, Deus fez, basta só a gente lembrar das coisas que Deus já fez lá atrás, mesmo por nós, quando estamos numa situação difícil, ou algum filho que está enfermo. Nada é impossível aos olhos de Deus. Então, assim como Jesus curou este menino que era epiléptico, né, que também tinha o demônio, foi expulso. Jesus expulsou esse demônio e ele foi curado, ele foi liberto. E o menino ficou curado. Então, assim somos nós. Essa palavra que eu trouxe aqui também é para vos encorajar. Eu também vou encorajar a mim, né? Porque muitas vezes a gente, quando está numa situação difícil, ou algum filho enfermo, ou alguma outra situação, alguma luta, nós temos que sempre os nossos olhos em Jesus, crer que Ele pode fazer o impossível, descansar nele. Eu sei que é fácil a gente falar aqui, mas esse que o nosso problema, a gente sabe das coisas, mas a gente tem que viver isso, ter no nosso, pronto, está, ter essa certeza que Deus, se for da vontade de Deus, essa pessoa vai ser curada, se for da vontade de Deus, essa pessoa vai ser liberta. É a nossa fé que vai mover a montanha, que vai fazer Deus agir, que vai fazer Jesus agir. Nós temos que ter fé. Agora, se a gente duvidar, nada acontece, porque por isso é que Deus diz que se tiveres a fé como um grão da mão, Jesus diz, se tiveres a fé como um grão da mão estrada, direis a este monte, vá daqui para lá, e ele irá, e nada vos será impossível. Então, nós temos que crer. A fé move montanha, mas a fé tem que ter obras, né? Também temos que fazer a gente ora, sim senhor, temos que fazer a nossa parte. Ora, jejua, e também, mas temos que querer fazer a nossa parte, crer que Deus nos ajuda, aquilo que Deus pode fazer, Ele nos ajuda, só temos que ter fé. Embora eu sei que vem situações que te vai tentar trazer desânimo, a gente às vezes pode não estar a ver nada acontecer, mas é no secreto que Deus trabalha. Não é porque a gente fica às vezes a ver com os olhos de carne, nada está a acontecer, estou a falar isso porque eu já também às vezes estou em situações, nada está, porque a gente está a olhar com os olhos de carne, não com os olhos do espírito, porque não é porque Deus opera, a gente, embora pareça que nada está a acontecer, mas Ele está a operar. Então nós temos que permanecer em fé. Segundo a vontade de Deus, se for a vontade de Deus a pessoa ser curada, se essa pessoa for, essa pessoa ser liberta, nós temos que ter fé. Também estou a falar para vocês, mas também serve para mim. Temos que crer, porque a palavra de Deus é verdade, a Bíblia é verdade. Lembrar das coisas que Jesus já fez, dos milagres, segundo a vontade de Deus, é claro. Porque tudo tem um propósito. Então é isso que eu quero deixar aqui para vocês, que nada é impossível aos olhos de Deus. Embora para os olhos dos homens é impossível, mas nada é impossível para Deus. Ele pode fazer, Ele pode tudo. Então é isso que eu quero deixar aqui, isso, que não percam fé, quero deixar essa palavra para vos incentivar. Creia em Cristo, que ele pode fazer tudo. A gente só tem que ter fé, obedecer e a vontade dele sempre será feita. Então é isso que eu quero deixar aqui. Eu espero que essa palavra possa vos ter edificado, aumentado a vossa fé, porque a nossa fé vai aumentando quando a gente vai ouvindo sempre a palavra de Deus, ouvir é que vem aumenta mais a nossa fé. A fé vem para ouvir a palavra de Deus. É isso. E que Deus te abençoe com essa palavra, que seja uma bênção para as vossas vidas e possa ter aumentado a vossa fé. Fica na companhia do nosso Senhor Jesus Cristo.